Graça e a paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Creia e Viva. E para iniciar, quero fazer uma oração com você. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã e por estarmos juntos nessa manhã. No nome de Jesus, eu peço a bênção, a unção, a graça, a bondade do Senhor sobre todos os meus irmãos. Que o milagre aconteça em suas vidas. Peço isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, eu quero ler um texto. Está lá em Salmo, capítulo 55, versículo 4 e versículo 5. Importante nós pensarmos assim. Eu ter medo, eu sentir o medo diante de uma situação desafiadora, anula tudo aquilo que Deus tem para mim? Aquilo que as promessas de Deus são anuladas porque eu senti medo nesse exato momento diante desse desafio? Eu quero te falar assim. Lá em Juízes, capítulo 6, capítulo 7, vai contar a história de um homem chamado Gideão. Gideão estava lá trabalhando porque eles tinham uma guerra contra os midianitas, ou melhor, não era uma guerra, mas os midianitas, juntamente com outros povos, vinham de vez em quando, na época da colheita, e como uma multidão vinha e roubava todo o povo de Israel. O povo de Deus era saqueado por aqueles midianitas e os seus parceiros. E Gideão, nesse exato momento, lá de Juízes 6, Juízes 7, ele estava trabalhando para guardar a sua colheita, para que ele não tivesse prejuízo, para que ninguém roubasse. Mas nesse momento que ele está lá malhando trigo, a Bíblia diz que aparece um anjo do Senhor para falar com ele, fala: varão valoroso, homem forte, corajoso. Aí ele vira para o anjo e fala assim: de quem o Senhor está falando? Estou falando de você. Você é homem corajoso, homem forte. Não pode ser comigo. Eu não tenho essa capacidade toda. E o anjo fala: não, você tem, porque eu estou contigo. A diferença é essa. O Senhor está. Se o Senhor estiver, você é forte, você é corajoso. Lembra que lá em Gênesis, que a palavra de Deus diz que, acerca de José, que Potifar olhava para José e via que Deus era com ele. E tudo que José fazia dava certo, prosperava. Então, quando o Senhor está com uma pessoa, ele prospera, ele avança, ele é forte e ele é corajoso. A diferença é essa: o Senhor está com você. E você precisa entender isso. E nessa passagem de Juízes, capítulo 6, capítulo 7 em diante, falando sobre Gideão, mostra muito bem como nós somos. Gideão fala muito de nós, medrosos, covardes, pelo menos na sua maioria das vezes, porque diante de situações gigantescas, nós nos acovardamos. E Gideão teve que ser esclarecido pelo anjo do Senhor de que ele não era aquilo que ele pensava que era. O que ele pensava de si mesmo? Fraco. Ele chega a dizer assim para o anjo: olha, eu sou pequenininho, minha família é pobre, somos da menor tribo de Israel, e o Senhor está falando para mim que eu sou forte, corajoso? Não sou. E o anjo então teve que insistir com ele para mostrar para ele que ele é forte porque o Senhor está com ele. E o anjo chega a falar para ele assim, você pode ler depois lá, o anjo chega a falar para ele assim: eu vou fazer de você tão forte que você vai bater nos midianitas, você vai vencer os midianitas, que eram os inimigos deles, como se eles fossem um homem só. Olha, a Bíblia diz que os midianitas eram um povo tão grande, um exército tão grande, que era incontável, não tinha como se contar, era como nuvem de gafanhoto. E Deus fala para ele assim, o anjo fala para ele, fala: olha, você vai bater nos midianitas como se ele fosse um homem só. Então isso para mostrar para Gideão que o quanto ele tinha de força, mas não era dele a força, não era a capacidade dele, não estava centralizado nele, estava centralizado em Deus. Por Deus estar com ele, ele venceria.
Então eu quero falar para você. Deus está com você. Você fala, eu acho que não. Deus está com você. Não pense diferente. O Senhor está com você. E se o Senhor está com você, você vai prosperar, você vai, diante das situações desafiadoras, complicadas, você vai se tornar forte, porque o Senhor está com você. A questão aqui não tem a ver com a gente, não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Porque Deus cumpre a sua palavra e Ele tem responsabilidade com aquilo que Ele fala. Por isso que Ele diz assim, que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu. Porque o que Ele disse, Ele irá cumprir. Então, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês acerca de um homem muito corajoso, muito forte, um homem, cheio de experiências, mas teve um momento na vida dele que ele teve medo. Olha o que ele diz. No Salmo de número 55, versículo 4 e 5. O meu coração está dorido dentro de mim. Os terrores da morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm. E o horror me cobriu. De quem que esse salmo está falando? Esse salmo está falando de Davi, um grande homem de Deus. Uma pessoa que, apesar da sua pequena estatura, mas corajoso, enfrentou muitos exércitos, enfrentou muitos homens, enfrentou Golias, que tinha mais de 3 metros de altura. Esse homem corajoso, ali que ia para cima de todo o desafio, da noite para o dia, faz uma oração a Deus, falando: Senhor, meu coração está com muito medo, eu estou sentindo a morte, e isso está me dando temor e tremor. Então um homem como Davi, que uma hora é forte, uma hora é corajoso, em outro momento da sua vida, diante de uma situação desafiadora, ele se tornou covarde e medroso. Isso tirou dele a promessa de Deus? Deus desistiu dele por esse momento de medo? Então, você ter medo não tira as promessas, não te faz um derrotado. O que te faz um derrotado é quando você permite que o medo domine e governe a sua vida. Quando você permite que o medo governe você, que ele tome as decisões no teu lugar, que ele coloque para baixo, diminua a palavra de Deus no teu coração. Se você permitir que o medo governe a tua vida, esteja à frente da tua vida, então aí você se torna um derrotado, porque você desiste. Tanto Davi quanto todos os homens de Deus que tiveram medo, podemos citar vários deles, como Davi, como Gideão, como Elias, e tenho certeza que outros homens que nem mencionam, eles tiveram medo um dia. Isso não tirou esses homens, essas mulheres que tiveram medo do seu propósito de vida com Deus. Eles continuaram. Eles sentiram medo no coração, mas não ficaram paralisados. O medo não foi uma causa limitadora na vida deles. Eles continuaram andando. Com medo ou não, eles continuaram. Eles continuaram caminhando. Então, deixa eu falar com você. Sentir medo não é defeito. Sentir medo não é um mal. É como você reage diante do medo e como você reage diante das situações. Se o medo paralisar você, dominar você, você será derrotado. Agora, sentir medo, você pode sentir, mas continue caminhando, continue andando. Foi isso que esses homens fizeram. Davi fez isso. A Bíblia mostra claramente que ele teve medo, que ele teve terror, que ele teve pânico. Ele estava diante de uma situação muito difícil, mas teve pânico, talvez ele teve uma depressão, uma angústia no momento, e ele ora a Deus, fala: Senhor, eu estou com meu coração debaixo de pavor, mas ele cita: eu sei que o Senhor cuida de mim. Lembra do Salmo 91? Deixa eu ler o Salmo 91 para você aqui. O Salmo 91 fala de alguém que está em pânico, que está passando por situações, mas ele tem a sua segurança no Senhor. Davi, ele teve esse momento de medo, de pavor, de terror, mas ele não parou
Ele não voltou atrás, ele continuou andando. Com medo, ele continuou andando. E com pavor, ele continuou andando. Então, olha o que o Salmo 91 diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Você pode estar com medo agora. Você pode estar diante de uma situação muito difícil, mas você confia no Senhor. Então continua. Coloca os pés na água, ela irá se abrir. Ele continua dizendo, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Você pode sentir o teu coração tremer, mas a tua reação em relação a isso é de confiança no Senhor. Ele diz, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, porque 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. O versículo 9 diz assim, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, ter um momento de medo, de pânico, não tira você do teu caminho. Não pode tirar o teu ânimo de continuar andando. Você pode estar se estremecendo, mas continue andando. O que eu falo para você hoje é que em minha vida, como pastor, como líder, tive muitos momentos de pânico, muitos momentos de medo, muita responsabilidade, muita oposição. Isso acontece. Muitas vezes eu pensei em parar, mas sempre a palavra do Senhor vem em meu coração, o Espírito Santo me fazia lembrar, falando, continue. Mas Senhor, eu estou com medo. Continue. Senhor, eu estou pensando em desistir. Continue. Então, quando Elias estava, antes de ele ir para a caverna, a Bíblia diz lá no texto lá de Reis, a Bíblia diz que ele, por um momento, ele pensou na morte. Ele falou, Senhor, me leva embora. Estou cansado da vida, estão me perseguindo, eu faço as coisas boas e estou sempre sendo considerado o errado da situação. Ele fala, Senhor, me leva. A Bíblia diz que o Senhor trouxe um alimento para ele, trouxe pão para ele. Pão nos fala sobre a palavra. A palavra é alimento. A Bíblia diz que depois que ele comeu, o seu ânimo voltou. Quando você olhar para a palavra, quando você ouvir essas palavras que eu estou liberando sobre você, o ânimo, ele voltará e você poderá continuar caminhando. Então, eu quero falar para você que grandes homens de Deus tiveram medo e pavor e nem por isso eles pararam. Eles tiveram problemas. Agora, nós também estamos sujeitos a problemas, a termos pânico, termos medo, estamos sujeitos a todas essas circunstâncias e situações. Mas o que o Senhor fala para nós, não pare. Você vai falar, estou com medo, mas não pare. Eu acho que eu sou pequeno, não pare. Continue caminhando. Deixa Deus confirmar os teus passos. A Bíblia diz que o Senhor confirma os passos dos seus servos. Então o Senhor está confirmando os teus passos agora, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Não deixe de compartilhar, de estar sempre conosco.
de comentar também e deixar a tua experiência e comentar sobre o que nós estamos falando aqui, sobre a nossa palavra, tá bom? Será muito bem-vindo para participar com a gente. Que Deus te abençoe. Quero pedir permissão para você para orar. Eu quero que você feche os teus olhos, me permita orar por você. Pai, eu mais uma vez oro pelos meus irmãos e peço a tua bênção sobre eles. O Senhor lhes dê forças, que eles saibam que eles não são os únicos, eles não são os únicos que têm medo ou que possam pensar em desistir, em recuar, abandonar tudo. Eles não são os únicos. Grandes homens de Deus também pensaram a mesma coisa. Mas a tua palavra nos diz que o Senhor fortalece o ânimo, o Senhor nos dá forças, e é nesse momento que eles precisam de forças, dê forças a eles, para que eles não parem, que o medo não os domine, que o medo não governe a vida deles, mas em nome de Jesus, que eles continuem andando, prosseguindo e sabendo que o Senhor confirma os passos deles. Pai, nós oramos, abençoando a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.